Agora que todo mundo está cansado de falar sobre a Ender 3, chegou a minha vez de falar sobre a impressora. Você está preparado? Então venha comigo! Filamentos Econ A3D Fila. Antes de entrarmos no assunto da Ender 3, eu gostaria de trazer um breve assunto da Ender 3 no histórico do canal Maltech. Há alguns anos atrás, o tema do canal Maltech era drones, exclusivamente drones. Drones, aviões de controle remoto, carrinhos de controle remoto, enfim. Daí surgiram as impressoras 3D. Só que na época uma impressora 3D era muito cara. Mas mesmo assim eu resolvi fazer um esforço e adquirir uma impressora 3D. Paguei muito caro, mas comecei a imprimir as primeiras coisas. Muita gente aqui ainda nem sonhava com uma impressora 3D, eu já estava lá imprimindo e vendendo as minhas coisinhas na internet. Então, desde aqueles tempos, eu trago o histórico das impressoras 3D, inclusive aquelas impressoras feitas com MDF, que foi, por acaso, uma das primeiras que eu adquiri. Aí depois eu recebi uma Anet A8, fiquei encantado, eu recebi uma Tarântula, fiquei encantado, e depois eu recebi uma Ender 3, fiquei encantado, enfim. Então, desde aquele tempo, eu venho experimentando basicamente todas as impressoras chinesinhas que foram lançadas no mercado. Se você procurar aí nos vídeos antigos do canal Maltech, você vai ver que eu fui um dos primeiros a falar sobre a Ender 3 no Brasil. Aliás, eu trouxe uma série completa de montagem da Ender 3. Muitas pessoas montaram sua impressora seguindo os meus vídeos. Como você pode ver, alguma experiência eu tenho sobre o assunto. Então vamos falar sobre a minha experiência inicial com a impressora Ender 3 assim que eu tirei ela da caixa e comecei a montar. Quando eu tirei a Ender 3 da caixa, eu percebi que ela veio relativamente desmontada. Algumas pessoas provavelmente dirão para você que é possível montar a impressora em 10 ou 15 ou 20 minutos. Ok, posso até concordar que seja possível, mas estamos falando de alguém experiente, porque se você pegar essa impressora e der na mão de uma pessoa inexperiente, provavelmente a experiência não será a mesma. De fato, hoje eu tenho meio que uma resistência em montar impressoras 3D. E isso aconteceu com a Ender 3, né? Ficou um tempão desmontada porque ela veio desmontada. Então eu demorei a fazer o review justamente por causa disso. Porque toda vez que eu olhava para a impressora, me dava preguiça de montar a impressora. Essa impressora eu adquiri com o meu próprio dinheiro. E eu adquiri justamente para acertar as expectativas, já que eu vi em tudo quanto era canal as pessoas falando bem da impressora. Claro que eu já sabia mais ou menos o que esperar, porque afinal de contas eu já conheço bastante esse jeitinho chinês de fabricar as coisas. Essa impressora ela veio desmontada, porém veio faltando peças. Faltaram parafusos, inclusive aqui o parafuso do esticador ainda continua fora do lugar, porque eu não coloquei. Ele está trabalhando só com um parafuso, veio faltando. Outro problema que também ocorreu com a impressora foi que um dos rolamentos da impressora estava completamente empenado. E eu tive que fazer o trabalho manual, tá? Desempenando e tudo mais. Fora esses dois problemas que eu encontrei na montagem da impressora, eu não pude observar nenhum outro problema. Vamos falar um pouquinho sobre o que a impressora tem. A impressora veio com uma placa de 32 bits, melhor do que a versão anterior, que era de 8 bits, e também a impressora veio com um display colorido. Não necessariamente é melhor do que o display anterior, mas é mais bonitinho, vamos dizer assim. Também a impressora vem com esse vidro Carborundum, ou com uma base Ultra Base específica para imprimir PLA. Somado a isso, a impressora também vem com o esticador do eixo X e com o esticador do eixo Y, comparado à versão anterior que não possuía esses dois esticadores. Além disso, vem com essa gavetinha, também vem com um frame um pouco modernizado, onde a fonte é posicionada na parte inferior da impressora e não mais na lateral, como na versão antiga. Houveram também algumas modificações estéticas menores, como, por exemplo, o invólucro da extrusora, né, que ficou um pouco mais bonitinho, o acabamento na parte traseira da impressora, que agora traz um invólucro revestindo o motor. O frame da impressora deu uma leve melhorada, né? Porque agora ele vem parecido com a versão Ender 3 Pro. Ou seja, é um pouquinho mais largo, que garante um pouquinho mais de estabilidade na cama. Mas ainda assim é uma colchinha de retalhos, né? São vários pedaços de perfis 40 por 40 cortados e, enfim, todos fixados uns sobre os outros. Não é ruim, funciona direitinho, tá? Isso aqui não chega a ser um problema não, é apenas um detalhe técnico. Basicamente é isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que não foi melhorado com relação à versão anterior. Tal qual na versão anterior, que possui um histórico de quebrar o tracionador da extrusora, essa impressora também veio com um tracionador de plástico. Assim como na versão anterior, o posicionamento do spool holder era na parte superior da impressora, continua sendo na parte superior da impressora,
e o filamento, de maneira que o filamento faz uma volta de quase de 90 graus aqui para poder entrar no tracionador. A diferença é que no tracionador tem um pequeno objeto metálico que impede o desgaste do tracionador, mas mesmo assim o filamento faz uma curva de 90 graus para entrar na extrusora. A chave do eixo Z aqui continua sendo um problema, porque inicialmente, quando um usuário precisa montar essa impressora, se ele não tiver experiência com a impressora, ele vai ter dificuldade para ajustar a altura da chave de fim de curso, porque o ajuste não é tão suave e ainda por cima tem uma travinha que às vezes trava a chave na posição errada. Normalmente um usuário não experiente tem muitos problemas com esse tipo de coisa. A entrada do cartão é uma entrada sem vergonha, né? Para esse micro SD que funciona com um clique. Então se você clicar uma vez o cartão entra, se você clicar novamente ele sai. E daí, enfim, é muito fácil o usuário se confundir e puxar o cartão. Se o usuário puxar o cartão, pronto, acabou com a placa controladora da impressora. E daí só será possível utilizar a impressora utilizando a porta USB ou substituindo a placa, porque simplesmente o cartão não vai mais parar no lugar. Ou seja, é um problema antigo que continua do mesmo jeito, nada foi feito a respeito. A extrusora continua basicamente com a mesma deficiência, pois apesar desse acabamento um pouco mais bonitinho na frente, ela possui o mesmo cooler para fazer o resfriamento do filamento assim que ele sai do bico. E esse cooler é aquém da eficiência ou do que seria necessário para resfriar o filamento. Isso significa que você precisará fazer o upgrade neste cooler. Em outras palavras, o trabalho que a Creality deveria ter feito, você vai fazer. As molas que vêm debaixo da cama são péssimas. São as mais básicas das mais básicas. Isso significa que você precisará trocar essas molas por molas que sejam mais estáveis, pois elas influenciam no nivelamento da cama. A Ender 3 V1 possuía exatamente o mesmo problema. Enquanto a comunidade continuar batendo palmas para a Creality e supervalorizando um produto que definitivamente é inacabado, esses probleminhas corriqueiros que não necessariamente envolvem custos na montagem da impressora, na fabricação da impressora, continuarão sempre como opção de upgrade para você. Assim, pessoal, para fechar com chave de ouro, a gente vai imprimir esta cabeçona do General Grievous. E se você quiser assistir o vídeo de pintura do General Grievous, se inscreve no canal, porque a pintura só vai sair no próximo vídeo. Beleza? Então vamos lá, vamos testar. Bom, nós começamos, né? Agora é só aguardar um século até esse negócio ficar pronto. Aparentemente está ficando bem legal. A primeira parte já foi 35 horas e 32 minutos. Então vamos tirar aqui da plataforma, vamos dar uma olhadinha para ver como ficou a impressão. Olhando assim, parece que está tudo muito bom. Vamos removê-lo da plataforma para a gente dar uma olhadinha mais de perto. Aqui está o resultado. Eu posso dizer que está muito bom, apesar de ter umas pequenas linhas aqui. Mas isso aqui sai muito fácil na hora de dar o acabamento, né? Perceba aqui que ficaram uns pequenos artefatos na impressão, mas diminuindo 5 graus, vai ficar tudo muito bom. Esse lado que é o lado que vai ficar mais exposto, eu coloquei propositalmente virado para o ventilador da impressora. Isso para evitar qualquer problema. Mas do outro lado, eu percebo aqui que não teve grandes problemas não, né? Aplicando umas camadas de prime aqui fica perfeito. Aqui eu vejo alguns pelinhos, né, por conta da temperatura do filamento. E na parte de dentro aqui alguns artefatos justamente por conta da temperatura. Mas também não incomoda não, tá tudo muito fácil de soltar, tá bem soltinho mesmo, é só passar o dedo e ele já sai. Se você está curioso com relação à qualidade de impressão da Ender 3, eu vou aplicar uma camada de prime em cima desse objeto impresso e você verá a real qualidade de impressão de uma Ender 3 tirada da caixa, montada com todos os recursos originais, a realidade nua e crua, sem filtro. Em geral, o resultado está muito bom, não tenho do que reclamar não. Ficou dentro da média do que a gente está acostumado por aqui. Vamos imprimir agora o restante das peças, né? O restante que para a gente montar esse quebra-cabeça aqui. Já estamos na segunda parte e o filamento está quase acabando. O problema é que tem que ficar de olho, a impressora não vem com sensor de fim de filamento, né? Parece que é muito pedir uma chavinha de fim de filamento numa impressora de $270. Existem algumas pessoas cujos ouvidos sangram quando eu falo isso, mas é porque essas pessoas elas vendem a impressora, entende? Nós fazemos a propaganda
Essa pessoa que permanece no mais perfeito anonimato vai lá, compra um estoque da impressora e assedia os membros de algum grupo oferecendo a impressora para venda. Então elas ficam revoltadas e falam absolutamente todo tipo de coisa desagradável a respeito de nós, ou de mim especificamente, quando eu falo alguma coisa especialmente contra a Ender 3. Fora isso, tem os fanboys também, que não é brincadeira não, meu amigo. Não é fácil. Mas o que eu deveria fazer? Me render a esse tipo de coisa ou simplesmente falar da experiência real que eu venho vivendo com a impressora? Caso você tenha experimentado algum problema inicialmente com a Ender 3 V2, deixa aí no campo dos comentários qual foi a sua dificuldade para que os outros também tomem conhecimento. Talvez você esteja pensando, nossa, você não gosta mesmo da Creality ou da Ender 3, não é mesmo? Não, não é verdade. Eu gosto da impressora sim, só que eu estou passando para você qual foi a minha real experiência com o equipamento. Não só gosto da impressora, como eu tenho dezenas de vídeos a respeito da impressora, é só você procurar aí no canal. Aliás, tem até projetos muito legais com a Ender 3, cuja minha pretensão é liberar no futuro para que a comunidade tenha acesso. E não é porque a impressora é da Creality, não. Poderia ser da BQ, da Two Trees, da Artillery ou qualquer outro fabricante de impressora, como tem outras impressoras aqui também que enfrentaram uma crítica bastante severa da minha parte. Mas críticas à parte, vamos dar uma olhadinha na qualidade de impressão. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte, eu coloquei todas as partes no lugar seguindo o manual de instruções. E daí eu não fiz nenhum ajuste essencial que eu sei que é importante na impressora. Eu agi exatamente como um usuário inicial, um usuário iniciante, dando o básico na montagem da impressora. Não estou dizendo que não é possível obter mais, mas o que você vai ver agora é basicamente o que você vai obter caso você não tenha montado nenhuma impressora 3D. Aqui está o Grievous, impresso com PLA 3D fila, utilizando um perfil básico da impressora. Enfim, você pode ver algumas linhas e alguns probleminhas de impressão, mas eu não acredito que isso aqui esteja severo, tá? Basicamente é isso, é o tipo de resultado que você obtém com uma impressora FDM. Resultado típico de qualquer impressora FDM. É possível conseguir um resultado melhor que esse numa impressão com uma impressora FDM? Sim, mas tudo tem seu custo, desde o tempo de impressão até mesmo o conhecimento necessário que você precisará adquirir para que você consiga, de fato, manusear a ferramenta conforme ela pode ser manuseada, né? Obter o melhor, tirar o melhor resultado da impressora. Embora o resultado não seja o melhor, definitivamente esse resultado não está ruim, porque mesmo esses pequenos probleminhas de linhas que você vê na impressão, isso sai muito facilmente, né? E a própria tecnologia FDM tem suas limitações, como por exemplo o acabamento aqui na parte superior, que sempre sai muito degradado, né? Mas enfim, tudo isso é tratável e você precisa aprender mais sobre a tecnologia para que você consiga tirar de fato o melhor da sua impressora 3D. Aqui eu tive um pequeno esmagamento da camada, né? Parece até meio que um layer shift, mas não foi um layer shift. Sei lá o que foi aqui. Na verdade, talvez tenha sido algum probleminha de baixa extrusão quando chegou aqui. Mas, enfim, o que você acabou de ver é o que a Ender 3 V2 vai entregar a você. Que melhorias tem com relação à Ender 3 V1 no aspecto qualidade de impressão? Cara, literalmente zero melhorias. Zero, não tem melhoria alguma. Ambas as impressoras entregam absolutamente a mesma coisa. Inclusive, essa qualidade que você está vendo aqui é a qualidade que eu obtenho através da BQ B1, Longer LK4 Pro, Artillery SWX1, Tivo Tarantula Pro, Artillery Genius, Ender 5, Two Trees Bluer. Todas essas impressoras entregam basicamente a mesma qualidade que a Ender 3 V2. Eu também não posso me esquecer de mencionar que eu tive problemas com o firmware da impressora. Na verdade, eu nem atualizei ainda, mas acontece basicamente o seguinte. Quando eu coloco para imprimir e eu pressiono a função de fazer tuning, a impressora simplesmente trava e só volta depois que eu reinicio a impressora. Isso significa dizer que se você tem pavor de fazer update em firmware de impressora, fique sabendo, adquirindo uma Ender 3 V2, não necessariamente você ficará livre desse tipo de problema. Enfim, pessoal, resumindo, a Ender 3 V2 é uma impressora ruim ou é uma impressora boa? Sim, a Ender 3 V2 é uma impressora boa. O grande detalhe aqui é que existem outras que oferecem mais por menos. Agora existe um diferencial massivo, significante, que a Ender 3 possui,
que nenhuma outra impressora possui. É a comunidade de usuários. Porque a Ender 3 ela chegou primeiro que as demais e teve uma abertura muito grande no mercado. Na verdade, a Anet A8 ela sempre teve mais mercado que a Ender 3. Só que a Anet A8 era muito defeituosa, tinha muitos problemas e não evoluiu. Porém, a Ender 3 ela chegou com o que ela tem hoje e ofereceu numa época em que a impressora top era a Anet A8. Então a comunidade da Ender 3 cresceu monstruosamente, até que começassem a aparecer alternativas na mesma altura. Só que quando as alternativas apareceram, a Ender 3 já tinha tomado o mercado. Em termos de suporte, todas as impressoras chinesas são ruins. Porém, a comunidade faz uma grande diferença. Então, obter suporte para a Ender 3 é muito mais fácil do que obter suporte para qualquer outra impressora chinesinha. Existem alternativas aí, como a Tio3 Bluer, cuja comunidade está crescendo muito. Tem muita gente na comunidade da Tio3 Bluer, mas ainda assim não dá para se comparar com a relevância da comunidade da Ender 3. Então, este é definitivamente o maior diferencial da Ender 3. No mais, meu amigo, tudo o mais, ela é basicamente igual ou inferior às demais do mercado. Mas uma dica muito importante que eu dou é você adquirir essa impressora com revendedores brasileiros. Por exemplo, a 3D Fila. A 3D Fila, ela vai te oferecer a impressora, mas também vai te oferecer um suporte diferenciado. De maneira que você não vai ter que lidar direto com o fabricante, e sim com a 3D Fila. Agora, se eu tivesse que adquirir uma impressora 3D hoje, eu optaria por uma opção barata. Até porque eu tenho um conhecimento e qualquer tipo de dificuldade relacionada a firmware, suporte, eu mesmo daria conta e resolveria. Sequer dependeria de comunidade para me ajudar. Agora, é natural que não se tenha esse nível de conhecimento ou de maturidade, principalmente se você é iniciante. Neste caso, eu recomendo você buscar uma impressora cuja comunidade seja sólida no Brasil, a fim de que você não tenha problema. Agora, se você tiver, digamos, facilidade com o inglês, basicamente a maioria das impressoras que estão aí no mercado, todas elas possuem uma comunidade bem sólida, espalhada pelo mundo todo. Agora, as principais impressoras em evidência no momento são a Ender 3 V2, a Longer LK4 Pro, a BQ B1, a Tio3 Bluer. Enfim, são impressoras que já têm, digamos assim, uma comunidade relativamente grande no Brasil. Sendo que a comunidade da Ender 3 é massivamente maior do que a comunidade de qualquer outra impressora. Vale a pena comprar uma Ender 3 V2? Vale a pena, mas existem opções mais baratas que oferecem mais. Porém, todas elas, eu disse todas elas, lhe darão muita dor de cabeça, porque nenhuma dessas impressoras são, de fato, um produto totalmente acabado. Todos eles têm alguns problemas e alguns problemas crônicos que você precisará resolver. Ademais, essas impressoras elas não funcionam indefinidamente sem dar problemas. Então, eventualmente, você precisará trabalhar com firmware, com atualização de firmware, fazer manutenção na impressora, etc. e tal. Então, não tem como fugir do problema e tampouco da curva de aprendizagem. E neste sentido, eu ofereço a você o curso Materializando Ideias. Se você ainda não conhece o curso de impressão do canal Maltech, acesse a descrição, clica sobre o link e visite para você conhecer. Você verá que temos mais de 100 vídeos. É vídeo pra caramba. São horas e horas de vídeo para você aprender praticamente tudo a respeito do universo de impressão 3D. Você vai aprender muito através do curso Materializando Ideias. E o valor também está significativamente reduzido, muito acessível mesmo. Existem duas maneiras de você participar do curso Maltech. Primeira delas é adquirindo o curso clicando no link que está aí embaixo. A segunda delas é tornando-se membro do canal Maltech. Se você se tornar membro do canal Maltech, você também terá acesso aos vídeos. Nem todos os vídeos do curso estão no canal Maltech, mas eu estou gradativamente subindo um por um, porque são mais de 100 vídeos. Se tornando membro, você terá acesso aos vídeos do curso enquanto for membro. Comprando o curso, você terá o acesso vitalício aos vídeos do curso. Além disso, adquirindo o curso, você se tornará parte da comunidade do Telegram no curso e terá acesso a todos os vídeos exclusivos que eu publicar no blog maltech3d.com.
Caso você queira deixar os comentários aí no campo dos comentários, você pode deixar o seu comentário. Você pode comentar criticando, falando bem, falando mal, falando o que você quiser, desde que não falte com respeito e com a educação. Se você for educado e respeitoso, o seu comentário permanecerá lá. Mas se você for deselegante, mal criado e a sua crítica não for uma crítica construtiva, eu vou bloquear você no canal, tá bom? Então, fique à vontade para comentar, mas faça um comentário de bom gosto, uma crítica construtiva e a gente vai debater numa boa, de maneira consciente, enfim. Você não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com você e é assim que a vida acontece e flui de maneira muito sadia, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal Maltech, se inscreva no canal Maltech para receber a notificação do vídeo que eu vou fazer pintando o General Grievous. Eu devo colocar ali umas dicasinhas de pintura que com certeza agregarão ou acrescentarão ao seu conhecimento. Um forte abraço, um beijão no coração, tudo de bom e até o próximo vídeo.